Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 16 de novembro, né? Daremos início a nossos assuntos de ciências, né? Da segunda verificação de aprendizagem, tá certo? Onde na primeira verificação falamos sobre o sentido da visão e audição, tá? E agora na segunda verificação da aprendizagem falaremos sobre o olfato, tá? O olfato, paladar e o tato. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Olfato, paladar e tato. Tá bom? Já agradecer a Deus pelo dia de hoje, já. Não deixe de agradecer, sempre agradeça, tá? Que Deus já abençoe vocês e a família de vocês. Tá certo? Só relembrando que amanhã iniciaremos nossa aula online presencial, né? Nossas aulas presenciais. Online já estávamos tendo uma vez na semana, tá? E amanhã iniciaremos nossas aulas presenciais, tá? Tem alunos que as aulas são feitas em rodízio, tá? Um dia na escola, um dia em casa, tá certo? Os alunos que estão na lista de amanhã, dia 17, né? Terão aula presencial amanhã, né? E tem alunos que terão aula presencial dia 18, tá certo? Ah, tia, então eu só vou assistir quando for meu dia? Não, você vai ter que assistir todos os dias, tá certo? Tá bom? O dia que você não estiver na escola, você tem que assistir em casa. O dia que você estiver em casa, tem que assistir... o dia que vocês não vierem para a escola, você tem que assistir em casa. E o dia que você vier, você vai assistir na escola. E os que não vierem vão ficar assistindo em casa, tá certo? Então, preste atenção. Não deixe de assistir, tá? Porque os conteúdos serão dados nessas aulas online, tá? Tá bom? Então, acorde a partir de 7h30 às 10h30, tá certo? E a Cris vai estar lá dando uma aula. Tá bom, pessoal? Então, tia, eu não vou, minha mãe não vai deixar eu ir, minha mãe, eu não vou. Como é que eu faço? Você terá que assistir as aulas todos os dias, em casa, online, nesse horário, tá? De 7h30 às 10h30. Tia, eu tenho que assistir botar farda. Seria bom, né? Você colocar a fardinha, né? Você não deveria estar na escola, nas aulas presenciais. Então, já que você não vai estar na escola, já que as suas aulas você vai estar assistindo em casa, você bota a farda para ficar bem organizadinho. Tá bom, pessoal? Então, não deixe de assistir essas aulas. A frequência de aulas online das outras aulas, muito baixa, tá? Os conteúdos serão dados nessas aulas. Tia, eu não posso porque mamãe trabalha. Vê aí uma pessoa responsável que fica olhando vocês e vão conduzindo aí essa aula, vocês fazendo as atividades. Tia Cris vai estar dando a aula, falando sobre os assuntos, dizendo as páginas, fazendo as atividades e você acompanhando, tá? Tá certo, pessoal? Veja aí direitinho, vai dormir mais cedo, acorde no horário para poder participar das aulas, tá certo? Então vamos lá, falar sobre o olfato, né? Aí tem aqui na página 179, observe a imagem a seguir. Aí tá pedindo assinar o principal órgão que permite sentir o cheiro do afro. Você vai sentir o cheiro, você bota nos olhos, na visão, na audição ou no olfato. No olfato, que é o nariz, tá certo? Então marca aí o nariz. O cheiro agradável da maioria das flores e o cheiro desagradável de comida estragada e de lixo. Podemos perceber esses e tantos outros cheiros ao nosso redor, graças ao sentido do olfato. O principal órgão relacionado a esse sentido do corpo humano é o nariz. Além do olfato, o nariz também é responsável por aquecer, umedecer e filtrar o ar que respiramos. Esse ar entra no organismo por duas aberturas do nariz, chamadas narinas. Aí aqui, as narinas, né? No interior do nariz existem pelos e ocorre a produção de muco, garantindo que o ar seja filtrado, aquecido e umedecido, né? Que as pessoas veem aquela sujeirinha, né? Que junta aquela sujeirinha. Qual é a importância de filtrar o ar que respiramos?
Hein, pessoal? Qual é a importância de filtrar o ar que respiramos? É importante porque evita que poeiras e pequenos organismos presentes no ar entrem nos nossos pulmões. Tá certo? Por que é importante filtrar o ar que respiramos? A filtração do ar que respiramos evita que poeira e pequenos organismos, e pequenos organismos presentes no ar entrem nos pulmões. Tá certo? Qual a importância de filtrar o ar que respiramos? A filtração do ar que respiramos evita que poeiras e pequenos organismos presentes no ar entrem nos pulmões. Tá certo? Aí a página 180. Como percebemos os cheiros ao nosso redor? Veja a seguir. Como percebemos os cheiros ao nosso redor. Letra A. O ar apresenta substâncias que caracterizam os cheiros. B. Quando respiramos, as substâncias que caracterizam os cheiros entram no nariz, por meio das narinas. No interior do nariz existem estruturas capazes de identificar essas substâncias. Assim sentimos o cheiro da comida, por exemplo. A identificação dos cheiros pelo olfato pode ajudar na proteção do corpo humano. Veja a situação a seguir. Aí tem aqui a menina comendo Danone, né? Não é isso? Ela tirou Danone, quando ela botou na boca, que ela foi comer, sentiu que não estava bom, o cheiro estava ruim, estava estragado, né? Aí aqui, terceiro, converse com seus colegas sobre o que aconteceu na história acima. Ó, a criança ia comer o iogurte, mas quando percebeu que ele estava com um cheiro ruim, não comeu. O cheiro do iogurte indicou que ele poderia estar impróprio para o consumo. Tá certo? Ela percebeu que o iogurte não estava com cheiro ruim, né? Que estava impróprio, né? Para consumo. Como você observou na situação acima, ao sentir o cheiro desagradável, a menina identificou que o iogurte está impróprio para o consumo e por isso não o ingeriu. Além disso, o olfato também ajuda o ser humano a identificar outras situações de perigo, como incêndios. Quarto quesito. Como o olfato pode ajudar o ser humano a se proteger em caso de incêndio? O olfato ele pode permitir identificar o cheiro da fumaça. Assim a pessoa pode sair do local, né? Não é isso? O olfato ele permite, né, que possamos sentir o cheiro da fumaça. E assim sair do local, né? 181. O olfato dos cães. Os cães possuem o sentido olfato bem desenvolvido. O nariz desses animais possui mais estruturas de identificação de substância do cheiro quando comparado com o nariz dos seres humanos. O olfato dos cães permite que eles identifiquem cheiros em situações em que nós, seres humanos, não conseguimos identificar. Por isso, os cães podem auxiliar na busca e no resgate de pessoas perdidas no rastreamento de drogas, entre outras situações. Aí tem aqui o cão auxiliando no resgate de pessoas em um terremoto que ocorreu na Turquia. Aí tem falando aqui sobre o tato. Tato, né? Leia a manchete a seguir. Nova pele artificial é capaz de desenvolver o sentido do tato. Qual é a relação entre as palavras sublinhadas na manchete? Pele e tato. Hein, pessoal? A relação é que a pele é o órgão que nos permite sentir o que está ao nosso redor, por meio do sentido do tato, né? Quando tocamos, né, em alguma coisa, né, a pele, ela permite sentir o que estamos sentindo ao nosso redor, tá certo? Através do tato, do toque, né? Tocamos. A pele é o órgão do corpo humano relacionado ao sentido do tato. É por meio desse sentido que podemos identificar algumas características de objeto quando tocamos com as mãos, por exemplo. Tá certo? A pele recebe, página 182.
A pele recobre toda a superfície do corpo humano. Em alguns locais do corpo, a pele é mais sensível ao toque. Assim podemos identificar com mais facilidade as características do que tocamos. A pele da palma das mãos, por exemplo, é mais sensível ao toque do que a pele do dorso das mãos. O sentido do tato também ajuda a proteger o corpo humano contra algumas lesões. Veja a seguir. Acidentalmente, Maria tocou na panela quente que estava no fogo. Imediatamente, ela afastou a sua mão da panela, evitando queimaduras mais graves. Márcia estava costurando uma roupa quando acidentalmente furou o dedo com a agulha. Rapidamente, ela afastou o dedo da agulha para evitar machucá-la ainda mais. As duas situações acima estão relacionadas ao sentido do tato. Esse sentido do corpo humano nos possibilita perceber a temperatura do que está ao nosso redor. Como no caso de Maria, além disso, o tato nos possibilita perceber quando algo pressiona nossa pele, como no caso de Márcia. O paladar. Vamos falar agora sobre o paladar, tá bom? Fechei esse conteúdo. E temos outra frente, tá? Paladar. João e sua família foram tomar sorvete. Ele pediu sorvete de coco. E Pedro, seu irmão, pediu sorvete de nata. Os dois sorvetes apresentavam a mesma coloração. Vai ter João e Pedro. Como Pedro e João podem identificar qual é o sorvete de coco e qual é o sorvete de nata? Utilizando os sentidos do corpo humano. Eles devem experimentar, né, o sorvete, identificar o sabor de cada um deles. E também distingui-lo pelo cheiro que o sorvete exalam, né? Isso eles podem experimentar e também podem cheirar o sorvete para saber o sabor, né? O cheiro que cada um exala e podem identificar. O paladar é o sentido do corpo humano que nos possibilita sentir o gosto dos alimentos. A língua é um dos órgãos responsáveis por esse sentido do corpo humano. Você sabe quais tipos de gosto conseguimos identificar pelo paladar? Hein? Vocês sabem? Existem diferentes tipos de gosto. Os mais comuns são o doce, o salgado, o amargo e o azedo. A língua possui estruturas que ajudam a identificar o gosto dos alimentos. Até aqui a resposta. Doce, salgado, amargo e azedo. Página 184. Oitavo quesito. Escreva o gosto característico de cada um dos alimentos abaixo. Limões é o quê? Azedo. Chocolate, doce. Agrião, amargo. Queijo, salgado. Além dos gostos azedo, doce, salgado e amargo, existe o gosto umami. Acho que é isso. Umami. Que está presente em alguns alimentos, como tomates, cogumelos, carnes e queijo parmesão. Qual é o gosto do sorvete de João e de Pedro? Qual é o gosto do sorvete de João e de Pedro? O sorvete qual é o gosto do sorvete? Doce, não é isso? Qual é o sabor do sorvete de João e de Pedro? Coco e nata. Foi falado lá na página anterior. Como você percebe, os alimentos podem ter gostos e sabores diferentes. Sabor é uma característica dos alimentos associada ao sentido do paladar. No entanto, para sentir o gosto dos alimentos, também utilizamos o olfato e o tato. Portanto, o sabor característico de um alimento é resultado da combinação do gosto, do cheiro e da textura do alimento. Assim como o olfato, o paladar possibilita identificar alimentos estragados. Por isso, esse sentido do corpo humano também ajuda a proteger o organismo de substâncias que possam ser prejudiciais a ele, tá certo? Assim como o olfato, o paladar possibilita identificar alimentos estragados.
Por isso, esse sentido do corpo humano também ajuda a proteger o organismo de substâncias que possam ser prejudiciais a ele. Página 185. Observe a fotografia abaixo. Aí tem Paulo caminhando em uma calçada. Sublinhe os erros, os erros na frase a seguir. Em seguida, reescreva a frase corrigindo. Paulo é surdo, pois ele não consegue sentir o cheiro do que está ao seu redor. Paulo é surdo, você vai estar surdo, sublinhar surdo, pois ele não consegue sentir o cheiro, sublinhar aí, sentir o cheiro do que está ao seu redor. Você vai sublinhar surdo e sentir o cheiro, sublinhar e passar um traço abaixo. Agora vamos corrigir. Paulo é surdo não, ele é cego, né? Paulo é cego, pois não consegue enxergar o que está ao seu redor. Tá bom? Então aí, surdo, você vai sublinhar e sentir o cheiro. E na linha de baixo você vai corrigir essa frase. Paulo é cego, pois não consegue enxergar o que está ao seu redor. Tá bom? Letra B. Que sentido possibilita a Paulo guiar-se enquanto caminha pela calçada? É a visão, olfato ou tato? O tato, o toque, né? Para saber onde é que tá, para onde tá indo, que caminho tá indo, né? Através do toque, do tato. Letra C. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra de que outra maneira Paulo pode guiar-se enquanto caminha. Ele pode utilizar o quê? O cão guia, não é isso? Cão guia. Página 186. Escreva o principal sentido e o principal órgão do corpo humano associado a cada uma das situações a seguir. O menino aqui, ó, tá sentindo através do quê? Do tato. Qual órgão que ele tá usando? A pele. Sentido, a menina, o olfato. Qual é o órgão? O nariz. Menino chupando limão. Paladar. Qual é o órgão? Língua. Terceiro quesito da página 186. Alguns animais utilizam diferentes estratégias para se proteger dos outros. O gambá, por exemplo, libera um cheiro desagradável do ambiente. Assinale o principal órgão associado a essa defesa. É a visão, a audição, o olfato, o paladar ou o tato. Você sente o cheiro desagradável do gambá pelo nariz, não é isso? Pelo nariz. Tá bom? Então terminamos aqui esse conteúdo sobre os sentidos. Tá bom? Depois a gente vai estar revisando com vocês. Tá certo? Então aqui, cheiro de plantas, gosto salgado, som de pássaro cantando, travesseiro macio, flores coloridas. Podemos perceber tudo isso e muito mais por meio dos 5 sentidos do corpo humano. Aí os olhos são os órgãos associados à visão, sentido que nos possibilita enxergar o que está ao nosso redor, até as sobrancelhas, as pálpebras, né? Os cílios, íris e pupila. O nariz é o órgão associado ao olfato, sentido que nos possibilita perceber os cheiros. A pele é o órgão responsável associado ao tato, sentido pelo qual percebemos as características que tocamos. As orelhas são os órgãos associados à audição, sentido que nos possibilita ouvir o som à nossa volta. A língua é o órgão responsável pelo paladar, sentido que nos possibilita identificar o gosto azedo, amargo, doce, salgado e umami. Acho que é isso mesmo, a pronúncia é essa, não sei. Deve ser essa, se não for me desculpe. Juntos os sentidos do paladar, do tato e do olfato, nos possibilita sentir o sabor dos alimentos, tá certo? Esse foi o assunto o paladar, o tato e o olfato fará parte da segunda verificação da aprendizagem, tá certo? Tá bom, pessoal? Então não deixe de fazer essas atividades. Qualquer dúvida, chama a tia Cris lá no grupo, no privado. A tia Cris vai
Se tia Cris não escutar na hora, a tia Cris retorna, tá certo? Mas provavelmente que sim. Tia Cris está disponível para vocês, tá certo? Um abraço e com Deus. Até a próxima aula. Não esqueça, amanhã, a partir de 7h30, nossa aula online, tá? Separe, bota o caderninho, o livro, garrafinha com água, o seu estojo para poder realizar as atividades, tá certo? Um abraço, fique com Deus até a próxima aula. Tchau.